Aquela área dedicada à aviação, ou seja, o aeroporto, chamado aeroporto, assim nós chamamos, né? Aquela área dedicada lá à pista de pouso e decolagem, mais alguns hangares, é uma área aqui já totalmente urbana, né? Mas desde que foi doada para o município por um fazendeiro cujo nome eu não me lembro exatamente, mas há muito tempo que quem era proprietário dessas terras aí, como era, parece era amante da aviação e tudo, ele doou ao município de Matão aquela área, mas desde que fosse usada para fins aviatórios, vamos dizer assim, não é? Como eu poderia chamar. E é uma área, por enquanto, ainda mantida para essa finalidade, não é? Da aviação aí, no caso de pousos, decolagens, é um aeroporto modesto, tudo, mas existe, está aí dentro da área urbana. Há quem diga que com o tempo vai se mudar para uma área mais rural e aquele lugar vai ser erguido outra coisa e tal, mas enfim, no momento é isso. E é para isso que serve. E é usado por muita gente para lazer. Né? Por entender, às vezes, de que ali é uma área em que o lazer é para ser praticado, como soltar pipa, essas coisas todas e tal, o que começa a criar um grande problema, um conflito, né? Porque, de fato, precisamos de áreas de lazer, não há dúvida. Mas não é para isso que está atribuída aquela área. Ela tem a função, exatamente, de servir a essa particularidade da aviação. Desde a destinação já está lá. Quem doou, inclusive, colocou isso como condição de que aquilo fosse para utilidade de aviação. E o que tem acontecido muito, apesar de ter a cerca ali e tudo mais, ainda que seja uma coisa rudimentar, mas tem, muita gente, adultos e crianças, acaba utilizando aquilo como um lugar de lazer, para soltar pipa, andar de bicicleta, entre outras coisas e tal, o que começa a conflitar com a atividade aviatória, né? Fora o fato de que isso não é permitido. E aí, eu trago aqui ao programa o Bigal. O Bigal é piloto, é proprietário de avião, piloto também, enfim. É alguém que utiliza aquilo lá dentro da função que foi destinada, que é de aviação, né? E ele que sabe explicar melhor como é esse negócio da destinação. Quer dizer, aquela área é para esta atribuição de aviação, não é? E há punições, inclusive, para quem não utilizar nessa finalidade. A possibilidade também, o risco de acidentes, pois pode acontecer de tudo ali. Então, longe de parecer ser um problema menos sério, menos grave, por não ser tão utilizado assim por uma massa, uma população enorme e tal, e nem tampouco termos aqui uma grande movimentação de aeronaves, esse negócio todo, longe de parecer que isso seja pouco, sim, há o risco e há, primeiro, em segundo lugar, o uso indevido do lugar. Por isso que eu vou conversar agora com o Bigal a respeito disso. Bom dia, Bigal. Bom dia, Daécio. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Beto. Bom dia a todos aí. A gente está falando com vocês e com a cidade de Matão a respeito dessa área que é tão, assim, tem várias discussões a respeito ali, né? E tudo que você tem falado aí, realmente, o nosso Matão é servida por uma boa área. Hoje o nosso aeroporto não oferece risco nenhum, operação aeronáutica, tanto para pouso como para decolagem. É uma área que foi escolhido muitos anos atrás aí, né? Definida quanto aos ventos dos local, né? Circulatórios do local. Uhum. Então isso traz uma segurança muito grande para o voo em si. Aí eu não sabia disso. Quer dizer que essa posição de pista e tudo mais, isso tudo é muito favorável à aviação? Você muito, é feito um estudo, né? Se você pegar a pista da Embraer ali também, você vai ver a posição geográfica ali, as magnéticas, que são as cabeceiras, né? São próximas à nossa. Araraquara também. Matão é 1634, Araraquara 1735. Então, quer dizer, você vê que o vento predominante influi muito para o pouso e decolagem da aeronave em si, né? Porque não tem comumente o chamado... Como é que é? Vento de través? Vento de través. Través, acho que é essa a expressão, né? Porque nossa, já está sabendo. Alguma coisa a gente aprendeu, muito pouco, mas enfim, o vento de través, que é o vento que desestabiliza completamente a aeronave, né? E aí, então, a nossa pista aqui tem uma posição muito favorável para que isso não aconteça. Pelo contrário, muito. O vento ajude, né? Até nos procedimentos e tudo. A nossa pista hoje, ela ocupa hoje 750 por 18, que é o que está no Rotair, mas ela tem de área, ela tem 1.200 metros por 20 metros ali. Quer dizer, nós temos uma capacidade de Matão para ter um aeroporto de grande porte no aeroporto que já temos hoje ali, operando aeronaves maiores, né? E o grande risco que acontece ali no nosso aeroporto, que o pessoal enxerga ali
é um aeródromo, e não é. Para minha visão, o aeroporto é a principal avenida de uma cidade. A administração que olha para o aeroporto, ele olha para o futuro, porque uma cidade ela pode estar localizada em qualquer lugar da face da Terra. Se ela tiver um bom aeroporto, ela está assistida em tudo que ela precisar, seja na área médica, na área de financeira. Então, ela fica interligada, ela não fica uma cidade no nada, ela tem sim a principal avenida de uma cidade é um aeroporto, que é onde chega e sai a população por ela, e assim as suas benfeitorias, os seus negócios, e a nossa cidade é bem servida nisso aí, né? Olha, Bigal... o que acontece... Pois não. Sim. Não, pode falar, eu achei que você tinha terminado. É o seguinte, no aeroporto nosso ali, o pessoal faz caminhada, às vezes a gente tenta conciliar isso, entende essa parte essa dificuldade que a população tem de arrumar um lugar para eles fazer isso aí, só que o aeroporto não é para isso, a nossa pista não serve para isso ali, né? E ali o pedestre, a pessoa que está transitando lá, ela tá cometendo um crime, né? De acordo com o artigo 261 da Constituição, que diz que expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, é pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, a Guarda Municipal tem feito um trabalho ali, né, ostensivo de estar vendo, né, e assim, está ainda aqui meio restrito, mas vai ter que sim, daqui uns dias, estender essa punição e começar a levar pessoal para a delegacia, e aí começa a complicar o negócio. Então, a gente não quer isso, então a gente busca uma conscientização da população para que eles não adentrem aquele local que não é autorizado, entendeu? Todos que estão ali naquele local usando aeródromo, ou seja, nós que estamos ali na parte do aeroporto, ou o pessoal do clubinho, que é do pessoal do aeromodelo, são pessoais que estão habilitados para aquela área. Todos possuem uma carteira, possuem um registro e responsabilidade civil sobre qualquer fato que acontecer ali dentro. Então, tanto nós da aviação como o pessoal que utiliza aquela área em comum acordo conosco ali, existe uma regra, existe uma responsabilidade, existe uma carteira e tem sim um seguro, inclusive um aviãozinho daquele, um aviãozinho, acontecer qualquer coisa, existe um seguro que garante e que está garantindo o uso daquela área, entendeu? Então é bem isso aí, Beto. O Dércio. A história que eu conheço, e me corrijam se eu estiver errado, às vezes alguém conhece uma história aí que não seja bem isso, mas a história que eu conheço é que antigamente o proprietário desta área, pelo que me disseram, ele era um aficionado pela aviação e tudo, e doou ao município de Matão, mas com a condição de que aquela área fosse usada para fins aviatórios ou da aviação. Uso exclusivo, é isso aí. A história é essa mesmo, Bigal? Existe. Isso. O pessoal da companhia dos ingleses ali, que foi doada aquela área, e aquela área foi doada com um único uso e exclusivo somente para o uso da aviação. Caso essa área deixe um dia de ser usada para essa finalidade, ela voltaria ao antigo proprietário. Só que hoje na nossa área, houve uma englobação pela Força Aérea da Academia. E o que acontece? A nossa área é uma área de segurança nacional. Vamos dizer que amanhã o Brasil entrasse em guerra, né? A área do aeroporto de Matão automaticamente tornaria-se uma base militar, né? Uma base para operações de avião de uso estratégico. Então, isso tem sobre aquela área ali. Muito se discute, muito se fala de mudar aeroporto. Eu sou o primeiro, inclusive, se for mudar, eu sou o primeiro que vou para qualquer lugar, né? Mas eu acho que assim, é muito mais fácil a gente arrumar a casa que a gente está morando do que tentar fazer uma casa nova. Então está muito mais próximo. E temos que agradecer muito a administração atual, que hoje, na pessoa do Hudson, que assumiu, que é o responsável por aquela área, o prefeito, né? O pessoal de todas as administrações que têm passado pela cidade. Essa é a única administração que tem voltado os olhos para lá e tem dado um pouco de apoio para nós. Um pouco de apoio ali. Agora, é bom lembrar... A Fazenda fez bastante ali. Agora, é bom lembrar, Bigal, que ali se trata de uma área sob regime, vamos dizer assim, de interesse federal. Quer dizer, Isso, porque exatamente. Aqui está o grande problema que a gente enfrenta. Aliás, fica aí para os próximos governantes, prefeitos, os candidatos aí começar a pensar nisso para os seus planos de governo.
Matão é muito carente de área pública de lazer. É muito carente, é verdade mesmo, porque ela é uma cidade muito... Ela é uma cidade muito do trabalho. É uma característica de Matão. Mas a gente tem que pensar que a vida não se resume a isso. E áreas públicas de lazer, na minha opinião, são muito poucas. Então, é verdade quando o cidadão diz, poxa, mas eu achei que lá era uma área pública de lazer. Não é. Não é. É uma área de segurança nacional ali. Não tem nada a ver com praça pública, com algo que o valha. Né? Nada. E apesar de ter cerca, né? Porque está cercada. Não é verdade que é uma coisa rudimentar, mas tem, não tem? Tem, está cercada. A prefeitura tem uma cerca agora, uns 2 meses atrás, e uma boa reservada, só que uma outra parte a pessoa chega e cortar com alicate. Foi colocado plástico tá cortando do aí. nosso bolso. Juntou o pessoal nosso, fizemos aeródromo e tal, bicho de pintar pintar em cima da letra para negociar. Então... Dá uma restabelecida aí, porque travou de vez aqui, né? Ei, Brasilzão, hein? O mundo já tá falando em 5G, nós estamos aqui ainda engasgando com o 4G, né? Mas enfim, é isso. Mas vamos restabelecer isso aí com o Bigal, porque é interessante entender essa história, né? Porque alguém poderá, e às vezes até muita gente pode ter ido lá e para fazer alguma atividade de lazer, né? Não, isso aqui é área pública. Não é bem assim, né? Há os domínios e tudo. Eu me lembrei aqui agora, aproveitando enquanto vocês estabelecem a ligação, eu me lembrei esse negócio de lá pelos anos 80, quase 90, o juiz eleitoral lá de uma cidade onde eu trabalhava, ele ligou na emissora para dizer que tinha um partido reclamando do horário eleitoral, que não tinha soltado no horário certo, sabe? Coisa assim de propaganda eleitoral obrigatória da época lá. E eu falei, mas quem tá falando? Eu disse para ele, disse, aqui é o juiz, tal, não sei o quê, falou o nome dele. Eu disse, o senhor é o juiz? Perfeitamente, eu sou o Julio Iglesias, bom dia. Rapaz, o homem desligou o telefone na minha cara, eu era meninão, tava começando em rádio ainda. E ele foi lá na rádio, rapaz. Eu desci naquele intervalo na padaria que tinha embaixo da rádio, tô lá comendo um pãozinho de queijo, quando eu olhei, trânsito parado na frente da emissora. Uma viatura bem no meio, travando tudo. E um guarda na portaria, eu cheguei na porta, o que tá acontecendo aí? Ele falou, o rapaz aí desacatou o juiz, nós estamos aqui para prender. Eu falei, rapaz, fui eu! Deixa eu subir lá. Subi a escadaria da rádio, cheguei lá em cima, dei de cara com o juiz. E ele lá todo nervoso e tal. Eu falei, olha, fui eu quem atendeu o telefone. Ele tacou o dedo no meu nariz. Moleque, não sei o quê, vou te prender. Lá dentro da rádio, foi entrando assim. E aí foi que a gente teve que chamar o nosso advogado da emissora na época, e o advogado chegou lá, o senhor sabe, porque eu dizia para o juiz, né, senhor, se o senhor tem uma comunicação para fazer, o comum, mais normal que o senhor faça por escrito, rubricado pelo menos, alguma coisa assim, e mande para a emissora. Agora, o senhor liga na emissora, eu sou o juiz e quero que façam isso, o senhor me desculpe, mas eu jamais imaginei que um juiz faria isso. E aí que ele ficou nervoso. Porque não sei o quê, eu vou te prender. Aí depois foi explicado a ele que uma emissora é uma concessão federal. Tirando aqui o domínio de prédio, de edifícios e tudo, que é pertencente a um proprietário, no caso, você tem aqui uma concessão. Não é assim, eu vou entrando numa emissora do jeito que eu bem entender. Não é não. Que foi o que eu aprendi naquela época. Né? E depois... aconselhado pelo nosso advogado, ele desceu as escadarias e voltou para o fórum, né? Porque estava dentro de um abuso de poder, né? E estava errado no que ele fez, né? Deveria se comunicar por documento. Mas eu quero dizer isso com o que com isso? Que as concessões que são, por exemplo, elas têm também um vínculo de ordem federal nesse caso. Há toda uma demarcação, vamos dizer assim, que é uma garantia federal e é de interesse federal. Também, né? Que elas sejam preservadas. Embora reconheça que realmente Matão precisa de áreas de lazer. Senhores candidatos, vamos propor, não só propor, hein? Vai também fazer promessa aí, encher de promessa seu plano de governo, porque não adianta, né? Mas uma coisa me parece muito nítida. Nós não temos áreas de lazer aqui em quantidade e distribuídas por setores da cidade na quantidade que Matão precisaria ter. E aí muita gente por conta disso restabeleceu, tá tudo bem agora lá? Muita gente por conta disso acha que não, então é porque... Bom, só para resolver lá a história lá, então um molecão ainda, 20 e poucos anos, quase eu fui preso dentro da emissora que eu trabalhava. Rádio tem cada história, viu? Mas o Bigal,
E aí, então, voltando aqui ao assunto, o conflito também pode se dar não só pela proibição e por ser área de preservação, de cuidado de interesse federal, mas tem um problema da possibilidade de um acidente. Muito, muito, muito grave, né? Na verdade, a pessoa imagina que um avião é que nem carro. Ele chega e ele breca, para na hora que quer. E não é assim. Avião existe velocidades máximas e velocidades mínimas que tem que se manter para que tenha um bom voo, né? Caso contrário, se o piloto não manter a velocidade mínima, ele cai igual um martelo sem cabo. Não existe. Existe uma velocidade chamada velocidade de stall, que é a velocidade onde o avião, deixa de ser um avião, passa a ser um objeto. Então, o que acontece? Uma aproximação, existe uma velocidade ali, que é a velocidade de toque. Quando o piloto entra nessa velocidade, que vem para a velocidade de aproximação e faz o toque, ele não consegue tão rapidamente elevar a aeronave de novo, botar ela para voar de novo, para que não haja uma colisão adiante. Então, por exemplo, se tiver alguém andando pela pista, né, o piloto vem e não consegue ver, porque você imagina, nós que estamos no solo, nós olhamos, né, dificilmente a gente avistar um avião ao céu, né? Então, imagina que a mesma dificuldade que a gente tem ao solo a avistar uma aeronave, a aeronave também tem dificuldade de avistar quem está no solo, certo? Então, só quando as coisas se aproximam mais que você consegue ter real noção daquilo que está acontecendo na sua proximidade. Então, você vem para o pouso, né? Quando você vem para o pouso ali, você vem tudo configurado para pouso. Você não vem para decolar de novo. As configurações de uma aeronave são diferentes para pouso quando faz para decolagem, né? Mas todo piloto ele vem para arremeter. Toda aeronave vem pronta para arremeter. Se der certo, pousa. A filosofia para a aviação é essa. Toda aeronave vem pronta para arremeter. Se der certo, vai pousar. Então, se tudo correr certo, conforme programado, conforme o planejamento do piloto, vai ocorrer um bom pouso, né? Então, o pouso ele acontece na perna do vento, ele começa a acontecer lá no ar. Então, o piloto faz as programações, prepara, dá flap, motor, bomba, combustível, a linha, vê vento, prepara e vem chegando. Quando está próximo do objetivo, se tiver um obstáculo na frente, um cachorro ou gente, ou qualquer coisa que vai atrapalhar, ele tende a arremeter antes que o avião venha perder essa velocidade, que é a velocidade de stall. Ele tem que ficar antecipado essa velocidade. Então, esses são os cuidados que ele tem que ter. E, às vezes, não consegue dar tempo dele reagir, ou às vezes o piloto não tem aquela reação imediata, de reagir àquilo, e aí pode sim ocasionar um acidente. Bom. E avião é uma coisa que eu digo sempre, eu voo consciente. Avião é fato, não aleja, ele mata. Então, eu tenho certeza disso daí, entendeu? Então, lógico, você é uma coisa mais segura que tem no mundo hoje, a aviação, muito segura, né? Não é porque um avião está voando aqui em Matão que voa. Não, existe regra, existe regulamentação, existe uma mecânica e profissionais envolvidos para isso. Todo voo da nossa área, do nosso aeroporto, pra você ter uma ideia, ele é controlado pela Academia da Força Aérea. Eu nunca voo aqui sem estar controlado pela Academia da Força Aérea. Então, todo voo que é feito aqui em Matão... Pode falar. Não, eu já ia para o nosso... Todo voo... Pois não. Todo voo que é feito aqui em Matão, é que eu sou entusiasta e amo falar da aviação, viu? Eu sei disso, sou apaixonado. Eu sei disso. Mas o fato é que nós estamos hoje, na verdade, só alertando aí aos pais para conversarem com seus filhos, aos adultos que estão fazendo isso, ó, não é área pública de lazer ali, é uma área de aviação destinada só para isso. Embora a gente entenda que falta área pública de lazer em Matão, é verdade, mas aquela não é uma área segura para lazer e nem é destinada para isso, já que muita gente está fazendo isso nos últimos dias e isso tem significado, portanto, um risco, além de terem outras implicações legais aí. Bigal, um grande abraço a você, irmão. Acho que o alerta está feito, aí se cuidem. Posso fazer uma coisa aqui? Eu agradeço esse espaço que vocês estão dando para nós, eu agradeço muito esse espaço, estou aqui falando em nome de outros pilotos, toda aquela classe de aviadores que ocupa ali o aeródromo, tanto o pessoal da Aeromodelo quanto nós da aviação, eu quero agradecer bastante. Às vezes a gente chega até para a aeronave, fala com a pessoa, por favor, não fique aqui, evite, né? E aí a gente recebe elogio da mãe da gente, a gente fica muito feliz com isso, né? Que acaba elogiando a mãe, a gente fica muito feliz, né? Mas eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando, espero que, e tenho certeza que... Beleza, Bigal. Bom